Oi pessoal, a gente está aqui no Museu de Sítio Coricancha. A gente vai fazer uma rodada de vídeos aqui só sobre os museus de Cusco. E esse vai ser o nosso primeiro. Aqui nesse museu a gente tem algumas pedras, algumas peças que eram usadas para caça, até para defesa, né? Por exemplo, aqui, poliedros, que eram usados para caceria. É um período pré-cerâmico de 5.000 anos antes de Cristo. Aqui tem outros, né? Ali, ó. Objetos puntas. Função de caça também. Ali o objeto que é obsidiana, que eu não sei exatamente o que significa. E aqui esquilas, que pelo que ele me falou eram como se fosse para estilingues, né? Também lá de 5.000 anos antes de Cristo. Aqui tem alguns objetos de cerâmica, alguns deles são réplicas, como está aqui, e eles foram descobertos provavelmente são objetos de 1.000 a 800 anos antes de Cristo. Pela explicação aqui, são de assentamentos humanos do Vale de Cusco, e que foram pioneiros na prática da cerâmica, e a economia deles era baseada em agricultura e pecuária. Aqui tem alguns produtos utilizados na agricultura pelos incas. Aqui a gente tem até alguma explicação que era muito importante o cultivo desses produtos justamente para o sustento da população. Aqui a gente tem alguns que eles chamam aqui, ó, yuca, papa, oluco, camote, oca, maíz, quinoa, mani, frijol, palhar, tomate, enfim, tem vários aqui. E aqui ele fala também de outros que têm outras importâncias, não só para a agricultura, né, para o sustento da alimentação, do sustento e alimentação da população, como é o caso da coca. A coca tem uma importância até para a questão de ser como se fosse um energético para quem precisa andar em altitudes tão elevadas como aqui. Aqui tem de várias culturas, ó, da cultura Nazca, da cultura Tiwanaku, aqui da cultura Wari, e aqui da cultura Timu. Só lembrando que o Império Inca ele dominava vários tipos de cultura, então a gente encontra referências de vários tipos de povos que eram dominados pelos Incas. Aqui tem mais, ó, cultura Chankay Inca, da cronologia ali 1.300 a 1.400 anos depois de Cristo. Aqui tem outros objetos também, ó, cultura Cotaquali, cultura Kirkyu e Lucre, assentamento Lucre, assentamento Kiuki. Meio difícil falar porque é outra língua, é a língua Quechua. Aqui a gente tem algumas armas de guerra de algumas culturas. Aqui é da cultura Inca. Aqui temos o Liwi, acho que é assim que se fala, que são esses aqui de cima. Aqui o Hacha. E aqui tem outros objetos também que eram utilizados como armas de guerra. Esse vaso aqui é um aríbalo. O nome vem de uma referência ao grego, de vasilhames que também eram utilizados para guardar água. E ele tem essa forma aqui mais inclinada para guardar água. E ele foi muito usado nesse período aqui que a gente mostra aqui para vocês, de 1.100 a 1438, 1532 depois de Cristo, que foi o período de expansão inca. As formações deles aqui, né, os desenhos são muito característicos ainda usados aqui na região. Aqui eles colocaram um quadro da cosmologia dos incas, que para a gente seria semelhante a céu, terra e inferno. Claro que o inferno para eles não tinha essa conotação ruim que a gente conhece hoje, né? A Hanampacha é o mundo superior, a Kaipacha, o plano em que estamos, aqui a Terra, e a Urimpacha, o plano inferior. Aqui a gente tem alguns colares que eram usados para oferendas naquela época dos Incas. Tem até aqui uma réplica de um Inca com um colar. Alguns deles são feitos de cobre e outros de ossos de pescado. Aqui é interessante a gente ver os tecidos usados na época dos Incas. Aqui, principalmente, em alguns casos, né, Inca Imperial, ou seja, o Império Inca.
e também da expansão deles, dominação aqui na região. E esses tecidos, eles tinham uma função social e religiosa, como tem aqui explicado nesse quadro, uma função social, religiosa e política. Principalmente quem usava esses tecidos, como os ponchos, como eles mostram aqui, quem usava principalmente eram pessoas da nobreza, pessoas que tinham uma alta patente social. E aqui mostra os objetos que eram usados, inclusive, para se fazer esses tecidos, né? Inclusive, aqui, ó, ossos eram utilizados, né, para fazer esses tecidos. E aqui a gente tem mais cerâmicas. É interessante ver que esse museu ele mostra uma evolução do uso das cerâmicas, da época pré-inca e da época inca, da dominação inca e do período imperial dos incas. Então aqui a gente tem algumas que mostram aqui superfícies polidas, decoração fina, cores como amarelo, branco, alaranjado, né? Rojo também, que seria o vermelho. Então a gente vê aqui que a função disso também é uma função cerimonial. A gente vê então essa evolução que é bem interessante notar a apropriação cultural que os incas faziam de outras culturas. Ele mostrava uma certa evolução. Aqui tem outros objetos que, inclusive, que eles falam da cultura inca transicional. O que significa isso? É a forma de implementação aqui da cultura espanhola dentro da cultura inca, que nunca deixou de existir. Eles até explicam aqui, nesse quadro, a resistência cultural que os incas mantêm até hoje de manter as suas culturas vivas, tanto em manifestações de música, dança e até mesmo na cerâmica, até mesmo nos objetos que foram utilizados durante a dominação espanhola aqui no Peru. Nesse setor a gente tem algumas múmias da época inca, né, porque eles usavam essa técnica de mumificação e culto aos mortos. Aqui, inclusive, tem algumas oferendas para os incas, dos incas para aqueles que morreram, né, principalmente para os imperadores e os governantes. Aqui tem a folha de coca, aqui tem milho, aqui tem algumas bebidas, tem até uma Inca Kola que colocaram aqui, a gente achou engraçado. Mas, enfim, tem algumas joias, né? Ali também tem mais um pouco de folha de coca. Tem algumas cerâmicas. A múmia está aqui. Aqui também tem mais uma. Estão muito bem conservadas. Aqui tem aquele objeto que eu esqueci o nome. Um aríbalo, que a gente mostrou na parte anterior do vídeo, que era utilizado para conservar água, né, para guardar água. Aqui não tem explicação, a única coisa que eles falam é não tocar. Mas, aparentemente, é don't touch it's art. Como diria a Tamborindeg. Como fala sobre o nome dela? Esqueci. Mas aqui, claramente, é um busto de uma pessoa, né? Aqui a parte das pernas, do peito, dos braços e aqui da cabeça. Provavelmente era alguma estátua da época dos incas que foi derrubada pelos espanhóis, né? A ideia deles sempre foi acabar com qualquer culto a qualquer tipo de divindade que não fosse a divindade católica. Aqui a gente está na parte de cima do museu. A gente saiu por aqui, por essa porta. Então o museu ele é subterrâneo. A gente entrou por ali e o museu é tudo aqui embaixo. E aqui a gente está na área externa que fica perto ali da igreja, onde foi construída a igreja, né? Onde era um templo da época dos incas também, que é Coricancha. Quem quiser assistir, inclusive, a gente vai colocar como vídeo relacionado.
Esse local, esse jardim, ele era muito importante porque aqui ficavam muitas estátuas que eram destinadas ao culto a muitos dos mortos da época Inca. E quem eram esses mortos? Justamente aqueles imperadores que passaram por aqui pelos Incas, né, que governaram o povo Inca, e que após a sua morte eles eram mumificados, como a gente viu ali dentro do museu, e muitos deles eram cultuados, colocados aqui nesse jardim para serem cultuados. Então essa é a importância também desse jardim. Onde estão essas pedras aqui era o Templo do Sol, aqui em Coricancha, né? O Templo do Sol é o mais importante da cultura inca, né? A divindade mais importante, que era o Inti, né? É a divindade superior de todo o povo inca. E aqui ficava, nessas pedras de baixo, ficava o templo ao Deus Sol. E a Igreja Católica veio, destruiu tudo e colocou em cima o quê? A igreja, né? Para destruir toda a cultura, destruir toda a religião dos incas. Mas hoje em dia tem aqui um museu para visitação. Pessoal, então esse foi o Museu Sítio Coricancha, que ele fica aqui justamente pertinho de Coricancha, né? Que é um centro arqueológico ali que a gente visitou anteriormente aqui em Cusco. A entrada está dentro do boleto turístico, que a gente pagou 130 soles. É uma das 16 atrações que a gente visitou. Vale muito a pena conhecer, porque ali tem vários objetos relacionados à cultura inca. E agora a gente vai para mais um museu, mas isso fica para o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.